Todas as terras têm uma história fantástica e todas elas possuem uma identidade, uma característica única. Oliveira das Meias não é exceção. Quando percorremos este território, o primeiro contacto é com as pessoas. Entramos numa região extremamente marcada pelo homem, que ao longo de milhares de anos foi construindo a sua paisagem. Dos longínquos tempos do Neolítico, há cerca de 6.000 anos, restam as sepulturas dos primeiros agricultores e pastores que exploravam o território, os dólmenes. Aqui, estes monumentos destacam-se sobretudo pela grandiosidade das suas mamoas. Tão imponentes estas eram que as comunidades da Idade do Cobre, cerca de 2.000 anos mais tarde, as reaproveitaram para também enterrar os seus mortos. Nos finais da Idade do Bronze, em torno do ano 1000 a.C., começaram a edificar-se povoados nos sítios altos. As boas condições de visibilidade que lhes permitiam controlar zonas estratégicas fizeram com que alguns deles fossem reaproveitados na Idade do Ferro. Destes castros, os materiais perecíveis deram lugar à pedra na construção das casas e de portentosas muralhas. Lugares que eram pertença de um antigo povo chamado Turdos Velhos. São pouco expressivas as mudanças na paisagem, no habitat, na economia e na estrutura da sociedade indígena, que terão sido introduzidas pelo efetivo domínio romano. O certo é que, com a reorganização do território e com o atravessamento da região por parte da Via 16, do itinerário de Antonino Pio, que ligava o Lícipo a Brácara Augusta, surgem novas unidades rurais. Com o povoado castrejo fortificado, coexistem assim uma diversidade de habitats que se vão distribuindo pelas terras baixas em função da intensificação da atividade agrícola. A história medieval de Oliveira das Meias é um enigma. O denso e continuado uso e povoamento destas terras encarregou-se de disfarçar de forma avassaladora os testemunhos materiais da existência medieval. Essa aparente ausência é compensada pelos testemunhos que dessa época chegaram até nós. Uns reduzidos a meros fragmentos de cerâmica, outros descritos em velhos pergaminhos. Fica-nos a imagem de um território cuja configuração medieval ainda persiste de forma bem viva na organização das atuais aldeias, paróquias e freguesias. A imagem de um território cuja situação geográfica o fez tornar-se alvo de incessantes disputas, ora entre cristãos e muçulmanos, ora entre reis e nobres, ora entre bispos. Foi o que aconteceu em 1045, na Batalha da Vila Cesária, então englobada nas terras de Santa Maria. As tropas comandadas pelo rei Bermudo derrotaram os muçulmanos num tempo em que cada palmo de terra era sinal de domínio e de poder. Entre a serra e o mar, o limite administrativo atual de Oliveira das Meias resulta assim da divisão das terras de Santa Maria. A 5 de janeiro de 1799, Dona Maria Pia promulgou o decreto que estabeleceu o concelho de Oliveira das Meias. Poucos anos mais tarde, as invasões francesas provocaram uma ferida no jovem concelho. Este foi o momento para uma demonstração de resistência e de resiliência por parte das suas gentes no combate pelas suas terras e pelos seus ideais. A heterogeneidade do território, aliada aos seus recursos naturais, permitiu o desenvolvimento das primeiras atividades industriais. As minas do Pintor, situadas na freguesia de Nogueira do Cravo,
foram o prelúdio da industrialização. A sua exploração teve início nos meados do século XIX e, ao longo de mais de um século, o homem procurou nas profundezas da terra os materiais para a sua existência. Paralelamente, afirmava-se a arte do vidro. A indústria vidreira teve, na fábrica do Covo, o principal centro de produção em Portugal. Oliveira das Meias encontra-se repleto de memórias, quer seja numas alminhas que apelam a uma prece, quer seja num cruzeiro a enobrecer uma praça, ou numa igreja que acolhe os murmúrios e as súplicas do povo. O património oliveirense edificar-se-ia entre a tradição e a modernidade. A tradição surge numa capela, numa igreja ou nas numerosas casas senhoriais. A modernidade, por outro lado, foi construída entre os finais do século XIX e os meados do XX, com a introdução na paisagem de novas formas, cores e de uma nova tendência, as casas de brasileiro. Elas refletem uma arquitetura exótica. Os azulejos, o ferro e os vitrais vão ser agora os elementos predominantes na decoração dos novos palacetes. À arquitetura junta-se toda uma envolvência exuberante, transportando-nos para os trópicos. O auge da modernidade ficou inscrito no Parque de La Salette. A devoção religiosa aliou-se à modernidade da arquitetura revivalista do santuário e a uma extraordinária paisagem envolvente para criar um ambiente único. Percorrer o território de Oliveira das Meias é conhecer as facetas dos espaços modelados ao longo dos séculos entre as serras e o mar. A identidade de Oliveira das Meias encontra-se impressa nas pedras moldadas pelos homens, na policromia dos ambientes, mas, sobretudo, na tenacidade dos homens e mulheres que constroem diariamente o futuro.